Boa tarde, meus amores. Hoje nós iremos fazer uma revisão de todo o conteúdo, certo? Então, peguem o livro de história e abram na página 103, onde tem heranças africanas, ok? No Brasil, a cultura africana modificou-se principalmente porque os negros estavam sob a condição de escravos, servindo como mão de obra nas lavouras de cana-de-açúcar. No entanto, muito de sua cultura se manteve. A culinária, por exemplo, manteve a massa e os guisados. É o caso de vários pratos herdados dos africanos, como o cuscuz, a canjica, os cozidos com pirão, o munguzá, a pamonha, a feijoada, as moquecas, o caruru de quiabo e o vatapá e o acarajé. Na música, os africanos aqui no Brasil conseguiram manter uma variedade de ritmos, principalmente os relacionados aos tambores, já que faziam os instrumentos com as árvores cortadas para dar espaço às lavouras de cana. Cortavam os troncos, raspavam a parte interna e utilizavam peles de animais como membranas. Além desses muitos outros instrumentos, se fizeram presentes no Brasil ilus, agogôs, abês ou chequerês, gongue, cuíca, berimbau e etc. Surgiram inúmeros ritmos, candomblé baiano, xangô e maracatu pernambucanos, tambor de mina maranhense, samba carioca, congado mineiro, capoeira e etc. Aqui, assim como na África, a música sempre acompanha a dança e expressa sentimentos. Em nossa língua, há muitas palavras de influência africana. No comércio, destaca-se a desenvoltura das mulheres africanas, que assim como na África, conseguem obter lucros com a venda de objetos produzidos por elas. Como dissemos, várias são as heranças africanas em nossa sociedade nos dias de hoje. Veja alguns exemplos no esquema abaixo. Nas danças e festas religiosas. Maracatu, né, que é de origem afro-brasileira e apresenta instrumentos de percussão, ritmo e dança semelhantes aos do candomblé, bem como personagens fantasiados de rei, rainha, servos e dama, conduzindo uma boneca na frente. Tornou-se um cortejo carnavalesco do folclore nordestino. Congada, tipo de dança guerreira que é marcada por cantos de viola, reco-reco, caixa e tambores. É uma dança dramatizada que tem como tema a luta do bem contra o mal. Capoeira, no tempo da escravidão, servia como defesa. Atualmente é uma prática esportiva. Temos ainda o frevo, o fandango e o samba, todas danças de herança africana. No vocabulário, moleque, cachimbo, quindim e machixe. Na alimentação, mocotó, que bebe feijoada. No vestuário, colares, lenços, pulseiras e turbantes, certo? Então,
No Brasil, os africanos eles fizeram o quê? Procuraram preservar suas tradições e sua cultura. E mesmo com as dificuldades de sua condição de escravos, mantiveram muito de sua identidade, chegando a integrá-la à cultura brasileira. Não é isso? Depois da cultura brasileira, agora vamos para a literatura africana. A literatura veio junto com os africanos porque eram predominantemente de tradição oral, assim como a música. A literatura está presente em inúmeros momentos, marcando a vida das pessoas, tais como nascimentos, casamentos, cultos, festas. O contar histórias manteve-se como algo permanente e as aias ou amas desenvolveram no imaginário infantil muitas dessas histórias trazidas com a oralidade. A literatura africana, assim como a indígena, está baseada na oralidade, ou seja, a contação é fator determinante. A produção literária com essa característica em geral associa a poesia à música. Nessa produção literária musical estão presentes cantos correspondentes a diversas situações, trabalho, lazer, religião. Muitos contos populares, provérbios e palavras de origem africana vêm sendo resgatados por pesquisadores. Mas se conservam também cantos tradicionais, tanto de natureza histórica e religiosa, como recreativos e de provocações. São comuns ainda os cantos com desafio entre dois participantes, ao som de viola, rabeca, ganzá, pandeiro e outros instrumentos de percussão ligeira. Há uma grande variedade de gêneros que talvez supere a quantidade de gêneros da poesia escrita praticada no Ocidente europeizado. Então, essa foi um pouquinho da literatura. Então, a literatura africana, assim como a indígena, ela está baseada na oralidade, na contação, certo? Página 112. Os imigrantes, Imigrantes. A partir da vinda dos europeus para as terras brasileiras, a nossa história é marcada por chegadas e partidas de imigrantes. Já em 1530, quando se começou a estabelecer a ocupação em nosso território, esta foi feita por imigrantes trazidos pelas grandes navegações, especialmente os portugueses. Embora outros também tenham feito parte desse movimento. O mesmo aconteceu no período em que se tentaram implantar as capitanias hereditárias, mais notadamente com imigrantes africanos, que foram trazidos aos milhares como escravos. Por isso, dizemos que a formação da nossa população estabeleceu-se a partir da miscigenação, sobretudo de portugueses, africanos e indígenas. A imigração portuguesa e africana foi bastante forte por muito tempo ao longo de toda a história brasileira. No entanto, mesmo nos períodos em que Portugal proibia a vinda de imigrantes,
como foi no período colonial. Tal proibição não impediu que franceses, holandeses, ingleses e espanhóis aportassem em nossas terras. Na verdade, o processo de imigração do Brasil está caracterizado por 3 períodos da escravidão. Quais são esses períodos? O auge, declínio e extinção. Então, esses foram os 3 períodos da escravidão, certo? Aqui no Brasil, ocorreu esses 3 períodos: o auge, né? Declínio e extinção, certo? O auge da escravidão está marcado pelo período desde a chegada dos portugueses até meados de 1850, quando proibiu-se o tráfico. Nesse período, milhares de africanos chegaram ao Brasil como escravos e muitos europeus para viver em nossas terras. O declínio da escravidão ocorreu no período entre a proibição do tráfico, em 1850, e a extinção da escravidão, em 1888. E está marcado por medidas que sinalizavam a abolição: Lei do Ventre Livre, Lei dos Sexagenários e, por fim, Lei Áurea. O terceiro período do processo de imigração no Brasil, a extinção da escravidão, vai desde a abolição da escravatura até meados do século XX, quando o trabalho livre e assalariado passou a ser a mão de obra mais procurada pelos cafeicultores e se estabeleceu um constante fluxo migratório. Por isso, o crescimento da imigração foi muito grande. Assim, ficaram caracterizados 2 tipos de imigração: a dispersa, na região sudeste, e a concentradora, na região sul. A imigração da região sudeste teve uma característica dispersa, pois, embora tenha acontecido notadamente em São Paulo, os imigrantes se estabeleceram nas fazendas de café já existentes. Essas fazendas eram distantes umas das outras. Isso fez com que os imigrantes se espalhassem e por isso conviveram com a população brasileira desde a chegada, certo? A imigração da região sul, diferentemente da do sudeste, teve uma característica concentradora, pois os imigrantes estabeleceram-se em colônias e por isso não tiveram muito contato com o povo brasileiro. O que ocorreu lentamente e cresceu quando surgiu a necessidade de comercializar os produtos das lavouras. Além desse fato, a imigração dessa região foi estimulada pelo governo brasileiro, que estava à procura de pessoas para povoar, principalmente a região sul. Houve campanhas promovidas pelo governo brasileiro na Europa. Por esse continente estava passando por acontecimentos, como as 2 grandes guerras, que dificultaram muito a vida das pessoas. Nessas campanhas havia promessa de trabalho, distribuição de lotes de terra e oportunidade de enriquecimento por meio do cultivo e da lavoura. Quando ocorreu uma crise interna no Japão, muitos japoneses também vieram para o Brasil e estabeleceram uma colônia em São Paulo, muito significativa,
que já dura mais de 100 anos. Portanto, podemos dizer que as principais nacionalidades que imigraram para o Brasil foram a portuguesa, as de origem africana, italiana, espanhola, alemã, japonesa, holandesa e francesa. Muitas contribuições para a nossa formação enquanto povo brasileiro foram dadas pelos imigrantes. Urbanização e arquitetura, divulgação de introdução de técnicas importantes para as atividades econômicas. Agricultura e indústria, influência nas artes, na literatura, na educação, na gastronomia e na sociedade. Certo? Então, vamos fazer agora a correção da atividade da página 115. Certo? Como foi a imigração no período colonial? Embora Portugal tenha proibido a vinda de imigrantes no período colonial, não impediu que franceses, holandeses, ingleses e espanhóis aportassem em nossas terras. Questão 2. Escreva as características dos 3 períodos do processo de imigração. Auge da escravidão. Está marcado pelo período desde a chegada dos portugueses até meados de 1850, quando proibiu-se o tráfico. Nesse período, milhares de africanos chegaram ao Brasil como escravos e muitos europeus para viver em nossas terras. Declínio da escravidão. Ocorreu no período entre a proibição do tráfico em 1850 e a extinção da escravidão em 1888, e está marcado por medidas que sinalizavam a abolição: Lei do Ventre Livre, Lei dos Sexagenários e, por fim, Lei Áurea. Extinção da escravidão. Vai desde a abolição da escravatura a meados do século XX, quando o trabalho livre e assalariado passou a ser a mão de obra mais procurada pelos cafeicultores, e se estabeleceu um constante fluxo migratório. Por isso, o crescimento da imigração foi muito grande. Questão 3. Escreva como ocorreu a imigração nas regiões Sudeste e Sul do Brasil, em relação a Sudeste e Sul. Característica: Sudeste, dispersa, Sul, concentradora. Estabelecimento: Sudeste, nas fazendas de café já existentes. Sul, colônias. Convivência no Sudeste, desde sua chegada, e no Sul, a partir do crescimento e da necessidade de comercializar os produtos de suas lavouras, certo? Então, aí foi a correção da atividade sobre imigrantes, ok? Então, terminando aqui a revisão, a tia vai deixar uma atividade para vocês copiarem no caderno e responder, certo? As questões estão no livro, as respostas, né, no conteúdo que nós acabamos de revisar, ok? Então, por hoje é só. Tenham um bom fim de semana. Se cuidem e descansem. E estudem também. Tchau e beijos.